estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar com língua portuguesa. Eu sou a professora Itamara, vou aproveitar esse período para discutir um pouquinho alguns assuntos da língua com vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês organizem os materiais para os nossos estudos e para as nossas discussões de língua. Então, iniciamos apresentando, a professora. Vocês têm aí a minha caricatura. Se vocês gostarem da ideia, vocês podem tentar fazer a de vocês depois, podem fazer outra minha, podem fazer de outras pessoas, fiquem à vontade. E aí, um tempinho para vocês separarem o material, é coisa rápida, vocês já devem estar com a mochila aí, então um caderno de língua, que vocês vão fazer as anotações, uma folha avulsa, ou também quem não tiver com o caderno em mãos pode anotar na folha, lápis e canetas, lápis para colorir, tesoura e cola, que vocês têm uma proposta que vai precisar colar, vai precisar utilizar o material se quiser, se não quiser pode fazer no caderno. Então, um minutinho para pegar o material e para anotação da informação, língua portuguesa e a data de hoje. Então, iniciamos as nossas atividades, espero que vocês tenham já anotado aí. E nós vamos discutir hoje um pouquinho relacionado à imagem. Então, a primeira proposta é que vocês pensem um pouquinho nessas imagens que estão aí. O que vocês conseguem identificar? Então, são pessoas famosas e eles fazem parte de um grupo de artistas, mas dentro dessa proposta, vocês têm aí um autorretrato de cada um deles. Então, nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre essa ideia do autorretrato para pensar quem sou eu nesse contexto, quem sou eu nesse espaço e nesse lugar. Então, na nossa proposta, nós vamos ter aí algumas pessoas, O primeiro que está apresentado para vocês, será que vocês sabem quem é? Reconhecem essa imagem? Já viram essa imagem nos livros de história, nos livros de arte? Esse moço com esse cabelão, com essa barba toda, se chama Leonardo da Vinci. Aí nós temos o segundo do quadro. E quem é esse sujeito? Ele também é bastante famoso, ele é bastante conhecido, tem obras famosas dele que vocês já devem ter estudado, Um quadro bastante conhecido, que é o quarto, o outro é dos girassóis. Então essa imagem, esse autorretrato é do Vincent van Gogh. E ele produziu vários autorretratos. A outra imagem de um outro artista, não tão conhecido, talvez, entre nós, mas bastante famoso. É um pintor espanhol, Pablo Picasso, e aí ele traz o perfil dele dentro da própria arte. Ele faz um autorretrato marcando o período artístico que ele vive. E a nossa última personagem aqui, bastante conhecida também, e conhecida também pelos seus autorretratos, que ela gostava muito de trazer diferentes momentos da vida dela para mostrar como ela estava se sentindo, como ela se traduzia, como ela se interpretava, que é a Frida Kahlo. Então, nós vamos dar sequência nas nossas atividades pensando a partir do autorretrato. Então, a gente vai pensar o que há em comum entre essas imagens. Que eles todos, vão se retratar, eles todos vão trazer para si o autorretrato. E aí a gente vai discutir um pouquinho, Você sabe o que é um autorretrato? E uma selfie? São a mesma coisa? Será que a gente consegue pensar que isso é a mesma coisa? Fazer uma selfie é igual a fazer um retrato?
Na verdade, a gente vem de uma linha da arte em que o retrato era de uma única pessoa. A pessoa se desenhava, ela se colocava do modo como ela queria se expor, como ela queria se apresentar. E quando a gente vem para a modernidade com a selfie traz uma outra proposta. Ela traz a ideia do retrato, é a pessoa, é o sujeito, mas é também um fundo que ele está ilustrando. São outras pessoas que participam com ele. Então a gente tem aí um retrato que não é individual, é um retrato coletivo, mas é feito pelo próprio sujeito. E com as intencionalidades daquilo que ele quer retratar, daquilo que ele quer mostrar ou traduzir para o mundo. E aí a gente vai pensar um pouquinho, você já fez autorretrato em algum momento da sua vida? Provavelmente vocês já fizeram essa proposta de produzir seu autorretrato. Então, como foi isso? Como foi esse processo de se desenhar ou de se olhar no espelho e se identificar? Vocês já fizeram isso? Então, o desafio da nossa aula, a atividade que nós vamos pensar aí é experimentar. Experimentar fazer o seu retrato. E nessa proposta, vocês têm duas possibilidades. Desenhar-se utilizando o espelho, o recurso de parar na frente do espelho, de se olhar e se desenhar, ou usando o celular, fazendo a selfie, fazendo uma fotografia de você mesmo. E a partir dessa ideia, a ideia do desafio, vocês vão ter sempre um íconezinho ali que é um caderninho. Quando aparece o caderninho na tela, você vai anotar a atividade e a atividade que você vai fazer. Então, o primeiro desafio ou a primeira tarefa da nossa aula é um álbum que inicia nessa atividade em que você vai fazer o seu autorretrato. E a partir dele, nós vamos construir algumas informações que vão ser anotadas e que vão compor toda a atividade que vai ser discutida a partir do bloco de autorretrato.
Voltamos, já deu o tempo, acredito que vocês tenham conseguido fazer, né? Quem fez a foto foi mais rápido, quem fez o desenho demorou um pouquinho mais. Pode, se precisar, terminar o desenho depois, né? Não tenha pressa, vocês têm bastante tempo para isso. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir alguns textos, algumas informações. Então, nós vamos tratar de 4 textos de autorretrato. E esses textos de autorretrato, eles estão, né, colocados para nós historicamente. Cada artista trouxe na sua época, no seu tempo, o modo como se coloca, como se percebe e como se identifica com o mundo, com a vida, com as pessoas, com quem ele está interagindo. Então, nesses textos, a gente vai trabalhar uma ideia de sujeito, que vai se colocar textualmente, colocando suas informações. Então, nós vamos ter lá um primeiro texto com o título de autorretrato, e olha o detalhe do título. Autorretrato, separado com um hífen e com 2 letras maiúsculas. Então, fica a dica aí para vocês pensarem nesse detalhe que nós vamos pensar um pouquinho mais para frente. Então, a gente inicia pensando lá no texto. Provinciano que nunca soube escolher uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural e em matéria de profissão, um tísico profissional. Esse é o nosso primeiro texto. Nós vamos conversar mais sobre ele um pouquinho mais para frente. Então, a primeira ideia aqui é conhecer todos os textos e pensar um pouquinho só nesse início. Aí aqui, novamente, autorretrato, ou também chamado em algumas situações só de retrato, pela própria artista. Ora ela coloca autorretrato, ora ela coloca retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida minha face.
E aí, para a gente refletir um pouquinho mais nessa questão. Aí, vamos lá. Terceiro, autorretrato. E aí, olha lá, ó, o autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas, de quem há mais lembrança ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. E por fim, autorretrato. Novamente, um título que vai se repetindo. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião de altura, triste de fachada, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em nível as mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000. Num só momento, e somente no altar, amando os frades, eis bocage de quem luz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades, um dia em que se achou mais pachorrento. Então, vocês têm aí um conjunto de textos, e todos dentro de uma mesma ideia, de trazer um autorretrato, de trazer um sujeito que fala no texto. Okay? Então, pensando nessas questões, né, no período em que os textos foram publicados, era muito comum a publicação no livro, a publicação no material impresso. Hoje, nós já temos a tecnologia como recurso. Então, todos os textos que estavam, né, esses textos aqui, que estavam no livro, que estavam colocados nesse tipo de material, nesse suporte, eles vão passar também para o digital. Então, como são textos bem antigos, são textos que já foram apresentados, publicados, eles vêm com o advento da tecnologia para materiais de domínio público, para materiais que podem ser consultados em qualquer momento pela tecnologia, né, pelas mídias. Agora, na sequência, nós vamos discutir um pouquinho características de todos os textos. Então, nessa atividade, vocês têm também um tempinho para anotação, só que antes de vocês pararem para anotar, nós vamos trabalhar um pouquinho com a ideia da folha, com a folha sulfite, com a folha em branco, ou se vocês não tiverem a folha em branco, eu vou mostrar aqui como que vocês vão fazer a tabela. Porque a tabela vai ter lá a informação dos 4 textos. Então, nós vamos discutir simultaneamente os 4 textos. Então, pega a folhinha lá, dobra ela ao meio. E aí, vocês têm 2 possibilidades. Dobrando novamente ao meio, vocês têm as marcas para montar a tabela. Se quiser fazer ela assim, dobra em 4. E aí, vocês têm as marquinhas ali para passar a linha e fazer a tabela nesse formato. Ou, se quiser uma outra tabela, também pode dobrar ao contrário e vocês vão ter os 4 quadrinhos do mesmo jeito. Só que aí, você vai precisar fazer a anotação, né? 1, 2, 3 e 4. Ou, se você usar ela assim, você vai colocar 1, 2, 3 e 4, que são as anotações dos textos. E aí, nesse processo, vamos dar um tempinho para vocês fazerem a tabela. E aí, nós continuamos fazendo a organização de cada texto, pensando um pouquinho mais em mais detalhes de cada um.
voltamos pensando um pouquinho no nosso autorretrato e de um modo mais específico para cada texto. Então, o nosso texto número 1 é o texto em que o autor se intitula lá Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Então, nós vamos trabalhar a leitura e tentar entender um pouquinho mais do que esse sujeito está se colocando, como ele está se colocando, antes da gente pensar e descobrir quem é ele. Então, nós vamos pensar um pouquinho a partir disso. Lendo o texto número 1, que informações importantes nós identificamos? Então, nós conseguimos perceber algumas coisas desse sujeito. Então, nós vamos pensar aqui. Nós conseguimos perceber de onde é o sujeito? De onde ele é? De onde ele vem? Como ele se define? Que profissões fazem parte da vida dessa pessoa? De onde que ele veio? O que ele faz da vida? Que sentimentos ele relaciona à sua vida profissional? Então, tudo isso está marcado no nosso texto. Nós vamos começar a pensar em algumas coisas aí. Então, olha lá. De onde que ele vem? Ele coloca aqui, pernambucano. Que lugar é esse? Então, ele está vindo de um determinado lugar. Ele está deixando no texto para nós as marcas de onde ele vem. Ele vem de Pernambuco. Ele vem do estado de Pernambuco. E aí, na sequência, como é que ele se coloca enquanto poeta? Poeta ruim. Será? Vamos mais para frente analisar algumas outras coisas. Cronista da província. Então, ele não escreve só poesia, ele escreve crônicas também. Então, quem é ele? Arquiteto falhado. Opa! É poeta, é cronista, é arquiteto. O que mais será que ele faz? Sem família. Olha outro detalhe que ele traz da sua vida, dos seus aspectos, né? Cotidianos, dos seus aspectos profissionais, religião ou filosofia. Opa, que sujeito é esse? Que está se dizendo, está se colocando que é um sujeito que não tem uma família, não tem uma religião, não tem uma filosofia, mas é um escritor? Será que isto é intencional? Será que isso é para nos fazer pensar sobre algumas coisas? E por fim, o que ele coloca em relação à sua profissão? Ele coloca lá, tísico profissional. Então, são informações aí do texto 1 que nós vamos anotar na primeira coluna da nossa tabela lá, que nós fomos colocando. São as nossas primeiras impressões do texto que nós estamos discutindo. Aí, nós passamos a pensar no texto 2, completamente diferente do texto 1. Então, nesse texto 2, nós vamos discutir com que imagens está relacionado o retrato que o autor faz de si mesmo. E qual é o elemento mais significativo para o autor? O que ele está pensando, o que ele está trazendo? Olha só, ele diz, no retrato que me faço, traço a traço, que aí cada linha, quando ele está dizendo ali cada linha, quer dizer, cada linha, cada palavra, cada escolha que eu vou fazendo nesse processo, ele diz lá, ó, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas. Opa, o que é importante para a vida dele então? Que sujeito que é esse? De que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. Olha a ideia do sonho que ele está trazendo aqui, daquilo que ele ainda quer conquistar. E desta vida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, o que restará? O que vai sobrar disso? O que de significativo ele vai construir? Um desenho de criança terminado por um louco. Olha a forma de definição que ele está trazendo aí para nós. Como ele está se apresentando e como ele está apresentando aquilo que vai ser construído. Aí, nós passamos para a etapa seguinte, em que vocês têm novamente a tabela, então a gente retoma a tabelinha e o espaço para anotação
nos 2 primeiros textos. Então, nessa tabela, você vai marcar ali as características que a gente destacou dos 2. Quem são esses sujeitos, como eles pensam, como eles estão se colocando. Vai lá, 2 minutinhos para fazer isso. Quem são esses sujeitos, como eles pensam, como eles estão se colocando. Vai lá, 2 minutinhos para fazer isso. Feito? Conseguiram anotar? O tempo foi curto. Vamos pensar, vamos caminhar um pouquinho mais. Então, no próximo texto, no autorretrato, né, em que ele se coloca lá, ó, magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, nós vamos discutir aqui algumas coisas. Ó. A partir da leitura do texto, é possível saber quando o autor escreveu o seu autorretrato? Será que a gente consegue perceber?
não tem uma data, mas o autor deixa pistas de que esse texto não é tão atual. E como que a gente enxerga essas pistas? Olha lá o que ele vai trazer aqui, ó. Ele vai trazer uma linguagem que a gente não está habituado, que não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Olha lá, ó. Mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos, de zelos infernais letal veneno, devoto incensador de 1000 deidades. Olha um vocabulário que não está presente no nosso dia a dia aqui, trazendo uma marca de que esse texto não é de hoje, não é de agora, ou que este sujeito é alguém que gosta de usar um vocabulário mais antigo. Que aspectos o autor deixa mais evidentes? Olha quando ele diz lá, ó, quem é ele? Ó, magro, de olhos azuis, de carão moreno. Ele está trazendo aspectos da aparência física dele, como que ele se coloca, quem ele é. E por fim, como o autor se sente no poema em relação às afirmações que faz. Olha lá, ele se colocando, ó, eis bocage, em quem luz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Quer dizer, no dia que ele estava triste, que ele estava meio chateado, ele coloca essas informações sobre ele. E um detalhe, é o único autor, o único texto em que ele se coloca também se nomeando. Ele traz para o texto o próprio nome. Ele traz para si essa relação do quem ele é, de quem ele é, de como ele está se colocando. Aí vamos caminhar um pouquinho mais. No nosso texto 4, novamente, né? Titulado lá Autorretrato, que aí a gente vai pensar um pouquinho, ó, sobre o texto. Discuta sobre os aspectos descritos pelo autor. Olha como ela vai se colocar, o autor vai se colocar. Eu não tinha esse rosto de hoje. E aí mais na frente ela diz lá, ó, eu não tinha essas mãos sem forças, eu não dei por essa mudança. Quer dizer, ele vai trazer elementos aí, mas que ele, autor, não se coloca, não se percebe na mudança que ele está colocando, que ele está trazendo. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais essas questões. Que mudanças são essas, né? Então, que situação que é descrita no texto? É um texto em que o escritor coloca um processo de envelhecimento, pelo qual ele não percebe que o seu corpo envelheceu, mas ele se dá conta num determinado momento que esse envelhecimento aconteceu. E aí ele traz lá, em que espelho ficou perdida a minha face, que não é mais tão jovem, que não é mais como era, né? E aí fica claro no texto que ele vai trazendo que não percebeu essas mudanças e que elas foram acontecendo. E a gente vai pensar, que sujeito é o autor desse texto? Será que você supõe que seja? É um jovem? Esse sujeito é um homem? É uma mulher? Quem é que está atrás desse texto? E aí, que retrato que está evidente no poema? Um retrato de alguém que envelheceu, que passou seus anos, que passou por um determinado período da vida, uma determinada etapa. Agora, nós retomamos o quadro e vamos fazer a anotação desses dois textos. E aí vocês têm mais 2 minutinhos para anotar lá.
Feito? Vocês conseguiram anotar? Então vamos caminhar um pouquinho mais. A partir de agora, a gente vai começar a pensar, né, quem são os nossos autores. Então, nós temos aqui Mário Quintana, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Manuel do Boccaccio. Para pensar um pouquinho, quem são eles? Então, quem são esses autores? Nós vamos seguir um pouquinho. E vocês têm aí os 4 autores. E a ideia é entender quem escreveu cada texto. Cecília Meirelles escreveu um dos textos. Será que a gente consegue descobrir qual foi o texto que ela escreveu? Será que foi o primeiro texto que ela diz lá que é pernambucano? Ou não? Então, a Cecília Meirelles é autora do texto 4, do último texto que nós lemos, em que ela fala das mudanças que aconteceram com o próprio corpo, com ela em si. Mário Quintana é o autor do texto 2. Manuel Bandeira escreveu o primeiro texto. Então, o pernambucano é o Manuel Bandeira. E o Boccaccio escreveu o texto 3, em que ele traz lá todas as características físicas. Aí, pensando um pouquinho mais, né? Que características levaram você a identificar quem seria o autor do poema? Como que a gente percebeu quem é quem nesta escrita e nesse processo? Então, a gente volta ali pensando, nos textos, e aí nós temos, né, Provinciano, que nunca soube escolher bem uma gravata, o texto do Manuel Bandeira. Autorretrato, né, no retrato que me faço, Mário Quintana. Magro, de olhos azuis, carão moreno, o texto do Manuel do Boccaccio. E eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, triste, magro, da Cecília Meirelles. Aí, para a gente pensar um pouquinho mais, quando a gente vai pensar na questão do poema e na questão dos poemas de autorretrato que nós estamos discutindo aí, nós vamos observar 3 aspectos importantes que são trazidos pelos autores. Então, nós temos um campo de características físicas, que eles marcam como eles são, que eles marcam aspectos do próprio corpo, como esse corpo é. Então, traz lá as características dos olhos, do rosto, da altura. Nós temos as características psicológicas, então, como esse sujeito pensa, como ele se coloca diante do mundo, que sentimentos que eles têm. E em alguns aspectos nós vamos ter habilidades, o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer. Então, tudo isso está sendo relacionado nesse processo de escrita dos poemas de autorretrato. Não são todos dessa forma, mas nesses que nós selecionamos aqui, essas características estão bem marcadas em todos eles. E aí a gente vai pensar um pouquinho mais, né? Então, agora que você já sabe quem são os autores dos autorretratos, reflita sobre as características destacadas por eles e identifique. Características físicas.
Características psicológicas, habilidade, são elementos que nós vamos perceber nos 4 textos que nós lemos. E aí a gente vai pensar um pouquinho nessas questões e vai discutir um pouquinho mais. E aí encerramos as nossas atividades desta aula e vamos trabalhar na sequência com outros elementos para a discussão desses poemas. Vamos ver cada um deles detalhadamente na sequência e discutir outros aspectos que são importantes. Então, até a próxima. Nos vemos na sequência. Vamos continuar discutindo os poemas. E aí as nossas atividades vão ser pensadas a partir dessas questões que nós vimos hoje.